Oi, tudo bem? A inteligência artificial já está presente em diversas áreas da saúde. Para entender o que ela ainda promete e quais são os limites desses avanços, eu converso com Luiz Gustavo Kiyotaki. Ele é o representante da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, no COPIS-ANS, e fala conosco de São Paulo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Edenilson? É muito bom participar do Saúde Debate da Unimed Paraná com esse tema tão atual e tão empolgante. Em que setores a inteligência artificial já está presente na saúde? Edenilson, ela está em muitos setores, mas eu vou destacar um em que ela tem tido os melhores resultados, né, que é na análise de imagens. Nós já temos vários artigos científicos demonstrando e provando a assertividade dos algoritmos de inteligência artificial na detecção de anormalidades em imagens, né? Imagens como raio-x, retinografia, que é a imagem de fundo de olho, tomografia, ressonâncias magnéticas. Então, nessa área específica de análise de imagem, os algoritmos estão muito bons, dando resultados muito próximos daquelas avaliações feitas pelos especialistas. E quais são os setores, da área da saúde que podem adotar a inteligência artificial com mais facilidade? Primeiro, nos processos administrativos, né? Eu vou falar, por exemplo, ciclo de faturamento, eficiência de processos, né? Os algoritmos eles conseguem, né, a partir do momento em que eles têm a informação, né, de todo o nosso processo, ele pode nos dar ali os pontos, indicar os pontos de melhoria, onde nós podemos ser mais eficientes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no uso de um determinado medicamento ou de um determinado instrumento, material, né, será que a gente está usando aquele material para o propósito correto? Né? Então, a inteligência artificial ela consegue avaliar, né, a necessidade do paciente e a adequação do uso daqueles medicamentos e daqueles materiais para aquele paciente, indicando quando um material eventualmente mais barato poderia ser utilizado, né? Já no ciclo de faturamento, ele vai ali, né, de toda a gestão da documentação dos processos assistenciais, dos materiais e medicamentos que a gente está usando, até auxiliar o recurso de glosa, né, e essa interação com os planos de saúde, né, fazendo com que haja mais transparência e assertividade nesse processo. Ali na área clínica, então, a gente vê o uso da inteligência artificial muito forte ali para a segurança do paciente, né? Podendo ver se os processos que nós estamos usando, eles estão adequados, né, para o próprio benefício do paciente. Eu vou dar um exemplo, né, que em interação medicamentosa, né? Então, conforme a gente está fazendo, os médicos estão fazendo as prescrições, né, já existem ali algoritmos que avaliam a pertinência dessas prescrições com o estado de saúde e as características do paciente, né? Temos ali vários sistemas que já fazem isso, fomos até em uma empresa brasileira, a NoHarm, foi até premiada aí na Time Internacional, com destaque para essa ideia, para esse sistema que está disponibilizado, inclusive, para uso público dentro do SUS, né? E dentro desse escopo também de segurança do paciente, a gente vê, inclusive, sistemas, seja sistemas por meio de câmeras ou por meio de sensores, auxiliando a posição do paciente na cama, queda do paciente, tempo que o paciente tem ficado na cama, né? Então, os algoritmos estão nos ajudando muito nessa questão, inclusive, da segurança do paciente. Que cenários a gente já consegue prever com a IA? E a gente tem uma nova modalidade da inteligência artificial que ela se chama de agentes, a construção de agentes, né? O que significa isso? São criar, né, agentes de inteligência artificial bem especializados e que se conversam entre si. Essa tecnologia, ela resolve um problema de treinar uma única IA com muita informação, né, informação de características diferentes.
Quando a gente tem e tenta fazer isso com inteligência artificial, o algoritmo ele fica meio confuso, né? E ele acaba alucinando, como a gente chama nesse universo da inteligência artificial. O que é alucinar? É a gente perguntar uma coisa e ele responder outra que não tem nada a ver, ou dar respostas erradas, né? Então, a partir do momento que tecnologicamente está sendo, né, viabilizado treinar elementos, inteligências artificiais, com um conhecimento muito específico, e fazer com que essas inteligências artificiais, esses agentes, se conversem entre si, isso está tendo resultados muito interessantes, né? Por quê? Porque essa arquitetura de inteligência artificial ela é muito parecida com o nosso processo assistencial, né? Hoje a gente já tem um médico generalista, os médicos especialistas, os outros profissionais da assistência, como o farmacêutico, o enfermeiro, né, o fisioterapeuta. E a assistência, na verdade, é o conjunto, né, de todo esse conhecimento, né? Quando a gente vai para um diagnóstico, né, a gente interage, né? Um médico pergunta para outro médico, interagem diversos profissionais com especialidades diferentes. Então, quando a gente transpõe esse nosso modelo de fazer saúde com os agentes, o modelo de agentes das inteligências artificiais, isso está tendo resultados muito bons, né? Então a gente vê e é muito, chega a ser engraçado, divertido ver como os agentes interagem entre si, né? Mas é exatamente assim, por exemplo, eu passo um caso clínico por um agente generalista. E ele vai ter algumas dúvidas. Então, ela tem uma dúvida cardiológica. Este agente vai e pergunta para um outro agente que é treinado no âmbito da cardiologia e que ele responde este primeiro agente, que pode perguntar para um outro agente especializado nas questões dermatológicas. E então, isso está acontecendo, Edenilson, e a gente vê que, ou seja, isso espelha uma realidade de como a gente já é o fluxo de trabalho da assistência e tem resultados muito bons aí nessa questão de detecção, diagnóstico e suporte a um determinado tratamento. Como que os profissionais, hospitais, laboratórios e os próprios médicos, né, devem se preparar para todas essas mudanças que, como a gente falou, estão ocorrendo em escala exponencial? Denilson, conhecer o funcionamento da inteligência artificial é fundamental, né? Tanto para conseguir discernir quando uma sugestão da inteligência artificial ela é boa ou não é boa, né? Quanto para saber usar a inteligência artificial para ter as melhores respostas, né? Então vamos pensar num profissional que ele é responsável por adotar a inteligência artificial, né? Já é uma pessoa dentro da organização, do hospital, como você mencionou, e que vai fazer uso, vai contratar uma solução, né? Então, esse profissional que a gente fala que dentro da informática em saúde nós até temos um profissional específico para isso, que é o CMIO, que é o Chief Medical Information Officer, né? E que pode ser um médico, pode ser um profissional da enfermagem, um outro profissional, mas ele é responsável por incorporar a tecnologia dentro dos processos assistenciais, né? Esse profissional, né, ou essa equipe, né, ela precisa entender, por exemplo, ao adotar um algoritmo, uma inteligência artificial, ela precisa saber quais algoritmos que são usados, quais foram as bases de treinamento utilizados para treinar aquele algoritmo, né, e como que vai ser a evolução desse algoritmo com as novas informações que ele vai receber, né? Muitas vezes a gente testa um algoritmo e ele tem um resultado bom neste momento, mas esse algoritmo ele vai evoluir, né? Então também precisa de um acompanhamento constante para saber se a evolução desse algoritmo ela vai continuar trazendo os bons resultados que ofereceram no começo, né? Porque como muda, a gente nunca sabe se muda para melhor ou se pode mudar para pior, né?
Também esse profissional ele precisa avaliar quais são as evidências de que esse algoritmo funciona bem, né? Por isso que a gente sempre fala para aqueles que estão desenvolvendo os algoritmos que publiquem, né, em revistas e congressos científicos de qualidade, para que esses algoritmos sejam avaliados, para que esse processo seja avaliado, né? Muitas vezes, então, tem, como eu falei nos resultados de imagens médicas, né, os autores, né, os inventores desses algoritmos sempre falam quais são os algoritmos que são usados, qual é a base de treinamento e quais são os resultados. Então, também quem vai fazer a escolha pelo algoritmo precisa pedir para que os seus fornecedores forneçam essas informações, né? Então, o algoritmo ele entra aqui como se fosse um novo dispositivo médico, por exemplo, uma nova terapia, um novo medicamento, inclusive, né? Quando você vai, né, os profissionais de saúde, quando vão adotar um determinado procedimento, um determinado medicamento, ele procura nas bases científicas para falar, olha, esse tratamento está tendo sucesso com pacientes dessas características. A inteligência artificial da mesma forma, né? Ele precisa ir às bases científicas, consultar qual é o resultado da aplicação daqueles algoritmos dentro de uma determinada população, e ele vai ver se essa população bate com a população, com o paciente, as características do paciente dele. Então a gente diz que também a gente precisa criar as bulas, né, desses algoritmos, desses sistemas, né? Porque a bula fala justamente em que situação que ela funciona bem, quais são as interações medicamentosas, quais são os problemas que podem acontecer, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde vem trabalhando nesse sentido, junto com a Anvisa, né, na regulamentação e avaliação desses produtos, né? A sociedade, inclusive, vai lançar uma certificação específica de sistemas de inteligência artificial e os critérios já passaram, inclusive, pela audiência pública, né, com relação a isso, ou seja, quais são os critérios que vão ser avaliados para que a gente possa dizer que um determinado algoritmo, um determinado sistema que usa inteligência artificial é seguro para o paciente. E quais segmentos não serão afetados pela IA? Primeiro, na educação, a educação da assistência, né? Os profissionais de saúde eles precisam continuar formando o conhecimento para a tomada de decisões, né? Porque é justamente essa formação desse conhecimento que alimenta a inteligência artificial. Então, se nós não tivermos humanos formando isso, né, a inteligência artificial sozinha, ela não cria muitos novos paradigmas, digamos assim, né? Então, a escola precisa continuar formando pessoas que estão pensando e desenvolvendo novas metodologias, novos tratamentos, né? A inteligência artificial ela pode ser um suporte para esses novos desenvolvimentos, mas a educação ela precisa continuar trazendo, né, todo esse conhecimento, né, para humanos, discutindo e evoluindo esses conhecimentos na saúde, né? Também tem essa questão do contato, né, físico com o paciente, que são inerentes do profissional. Então, e aí, claro que depende de especialidade para especialidade, mas naturalmente muitas especialidades precisam desse contato manual, né, com o paciente. E aí varia, desde um processo de ressuscitação até uma punção, né, para colocar ali um catéter, até uma cirurgia em si, né, em que você precisa ter a habilidade manual para executar aquela tarefa. E por fim, eu diria que o acolhimento, né? O acolhimento, ele é inerente do ser humano, né? O afeto, o toque, essa percepção e essa sensibilidade, né? Essa sintonia, ela ainda é exclusiva dos seres vivos, né?
não só ali até dos seres humanos, mas dos seres vivos, que possui essa sintonia ainda do contato, que é inerente. Isso daí os robôs ainda estão muito distantes de realizarem. Quando a gente fala de IA na saúde, qual que é o horizonte de tempo, né, para a atualização dos sistemas já disponíveis? Bom, isso é zero, né? Ou seja, a inteligência artificial ela está sendo incorporada já em todos os sistemas de saúde, né? Todos, muito difícil, né? Mas tem essa previsão e isso já está acontecendo, né? Por quê? Porque nós temos muitos modelos de inteligência artificial que são gratuitos, temos os pagos, temos modelos em nuvem, temos modelos que podem ser instalados na máquina local, dentro de uma instituição, né? Então, tem muitas facilidades para que o programador use algoritmos, use a inteligência artificial, né? Então, isso já está acontecendo, né? Mas eu trago aqui, quando a gente pensa até em horizonte, né, um ponto de destaque que eu vejo que pode ter um impacto grande na saúde, né, que é a união de duas tecnologias que estão avançando bastante rapidamente, a inteligência artificial e a robótica, né? A gente já discute e avança a robótica há bastante tempo, né? Tivemos ali no passado, né, o desenvolvimento do que a gente chamava de mecatrônica, né, que era o avanço dos robôs. Mas não adianta não adianta, né? Os robôs, os processos mecânicos, eles evoluem, né, mas sempre sob um comando humano. A partir do momento agora que a gente tem a possibilidade de ter análises por meio da inteligência artificial orientando os robôs, isso cria novas aplicações, né? E, inclusive para a nossa a área de saúde, né? Então a gente vê ali, por exemplo, robôs, inclusive para fazer atividades de risco para o ser humano, né? Como, por exemplo, fazer uma limpeza de um quarto de isolamento num hospital. Então, o robô já consegue entrar nesse quarto e fazer esse processo de maneira autônoma, né? A gente já está vendo robôs, e é realidade isso, gente, levando medicamentos da farmácia do hospital até o quarto, né? E isso ele só consegue fazer por quê? Porque ele tem ali, né, a inteligência artificial orientando ele, fazendo todo o processamento de imagem, né? Digamos assim, o olho do robô, né? Isso é suportado pela inteligência artificial. Se não tivesse inteligência artificial, ele não conseguiria ter essa autonomia, né? Então, essa união está trazendo, está sendo muito promissora, né, para que a gente consiga avanços na saúde. Quando a gente fala do robô na cirurgia, por exemplo, também é sensacional, né? E a gente tem visto ali médicos, né, que já não tinham mais aquela destreza operacional para fazer uma cirurgia, que por meio da robótica ele está conseguindo ainda fazer, né? Então, é o aproveitamento, né, de um profissional absolutamente bem treinado, com capacidade, com conhecimento, e o robô ele complementa, digamos, uma deficiência, uma dificuldade motora que esse profissional possa ter, né? E continua a respeito, a cargo do profissional, as decisões, né, de fazer um corte ou não fazer um corte, de onde aplicar aquele robô. Luiz, como os pacientes têm recebido todos esses avanços da inteligência artificial na saúde? O paciente nem sempre sabe, né, se aquele profissional de saúde está usando ou não está usando a inteligência artificial. Mas nós temos alguns avanços. Eu falei ali do avanço regulatório, né, da Anvisa, né, de homologar e certificar, da SBI certificando um software que usa inteligência artificial, mas a gente teve uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina, né, que foi publicada o mês passado, né, a resolução 2454. E essa resolução,
uma dos pontos que ela traz, né, é justamente o dever do médico, no caso é uma resolução do Conselho de Medicina, o dever do médico de informar o paciente quando ele está usando uma inteligência artificial. Isso é muito bom. Veja, a resolução do mês passado, né? Então até os profissionais médicos absorverem essa resolução e começarem a praticar leva um tempo, mas a gente está vendo já ações muito positivas nesse sentido. Isso deve ser estendido aí para as outras profissões de saúde, né? Mas como um primeiro ponto até de falar para o paciente, falando, olha, eu estou tendo suporte de uma inteligência artificial aqui para o meu diagnóstico, para a definição de um determinado tratamento, né? Aqueles pacientes que já conhecem um pouco mais, né, todos nós de alguma maneira somos pacientes e estamos usando a inteligência artificial nesses sistemas abertos, por exemplo, né, para fazer busca de informações, né? E ali também todo mundo já teve alguma experiência negativa também, né, de procurar alguma informação e receber uma resposta estranha, né, da inteligência artificial, né, por causa daquelas alucinações que eu falei. Então também percebo que aqueles pacientes que são um pouquinho mais informados e têm um conhecimento um pouco maior da inteligência artificial também têm um certo receio, né, da aplicação do uso da inteligência artificial para a saúde. E um receio, digamos assim, bastante pertinente, né, porque se a inteligência artificial não for usada com critérios, com todo aquele conhecimento que a gente falou, os resultados podem ser ruins. Como deve ser o olhar das pessoas que atuam com inteligência artificial, né, no desenvolvimento de todas as tecnologias e avanços, visando sempre o objetivo final, que é o bem-estar dos pacientes? Ela precisa saber se aquele algoritmo pode causar alguma segregação, né? E isso é uma decisão do médico assistente, por quê? Porque ele que tem o paciente, ele que conhece as características do paciente, ele precisa conhecer também as características daquele algoritmo, né? E saber como que aquele algoritmo foi, principalmente como ele foi treinado, né? Porque o treinamento do algoritmo, ele precisa contemplar todas as características, todos os tipos de pessoas, né? E se isso não acontecer, um grupo de pessoas com uma determinada característica, ele pode ficar fora desse treinamento e o algoritmo ele pode ignorar essas pessoas. E isso é muito ruim, né? Então, eventualmente, para um determinado tratamento, né, a ausência de pessoas que participaram do treinamento, com as características que participaram desse treinamento, pode fazer com que o direcionamento daquele algoritmo ele seja que ele exclua uma determinada população. Então, eventualmente, um tratamento é muito bom para você, mas as suas características, pessoas com as suas características não participaram daquele treinamento. Então, o sistema não vai falar que esse tratamento ele é bom para você, né? Então, isso é muito ruim e ele pode começar a excluir pessoas, né? E muito pelo contrário, ele até pode mencionar que este tratamento não é bom para você porque ele não teve um treinamento adequado, né? Então, ele exclui uma determinada população. E é o profissional de saúde a pessoa que precisa entender isso. Ela precisa entender que esse algoritmo ele não está contemplando essa determinada população. Outro ponto, Denilson, que a gente fala é a questão da privacidade, né? Os profissionais eles precisam saber qual é o impacto de alimentar uma inteligência artificial, um algoritmo, com informações pessoais, principalmente aquelas identificadas, né? Informações pessoais, principalmente as informações clínicas, se elas estiverem identificadas, o que pode acontecer? E eu vou dar um exemplo muito simples para a gente tangibilizar,
né? Imagina que a gente está numa empresa, né, uma grande empresa, e que ela já faz uso de um sistema de inteligência artificial para seus processos gerais. E que essa empresa tenha um processo de assistência, né? Então, os médicos dessa empresa estão atendendo os seus funcionários e usando essa inteligência artificial para auxiliar esses processos assistenciais. E que se esses médicos estão alimentando essa inteligência artificial com o perfil dos seus profissionais. Então coloca lá, determinado funcionário tem essa e essa e essa doença, essas características, e isso está sendo bom para ele, para orientar a ação dele assistencial. Agora imagine que o RH também está usando esse sistema de inteligência artificial, fazendo perguntas, né? Num determinado momento, esse sistema ele pode indicar para o RH que uma determinada pessoa não é apropriada para um cargo, né? Para um determinado cargo, para uma determinada promoção, né? E de uma forma, a inteligência artificial ela não precisa necessariamente falar esse paciente tem um problema grave de saúde. Ele não vai falar assim. O sistema simplesmente vai falar que aquela pessoa não é adequada para aquela posição, né? E a pessoa do RH muitas vezes vai falar, bom, eu não sei, né? Essa inteligência artificial ela tem acesso a um monte de informação, ela está me recomendando isso, vou seguir, né? Então veja a discriminação que é possível que aconteça de uma forma até difícil de ser detectada, né? Porque, claro, o sistema até poderia falar, essa pessoa tem essa gravidade, essa condição clínica. Isso daí é eticamente proibido de acontecer, né? Mas aí seria evidente. Mas veja, mesmo sem não ter essa clareza ética, né? De falar, eu sei quem tem tal doença, a máquina pode discriminar essa comunidade, né? E se a gente estiver usando ainda esses sistemas abertos, públicos, pior ainda, né? Porque aí a gente coloca em todo o conhecimento daquela máquina, daquela inteligência artificial, uma condição específica de uma determinada pessoa, né? Então é muito crítico isso, né? Parece fácil de ir usando, vai perguntando, mas esse profissional que está usando a inteligência artificial precisa tomar esses cuidados em prol, né, do paciente, pensando ali nas condições do paciente, né, em condições que muitas vezes passa dessa condição clínica a uma condição ética, é uma condição da privacidade. Luiz, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Denilson, agradeço também a Federação da Unimed do Paraná por essa oportunidade de dialogar e interagir nesse assunto que é um assunto muito promissor, né? A gente precisa conhecer mais, a gente precisa buscar se informar mais sobre isso, porque tem muita coisa boa para usar da inteligência artificial, desde que seja usada com a ética e o conhecimento necessário. Obrigado pela atenção. Até mais.